mensagem é para você que tem Júpiter em Gêmeos e que está curioso para entender como esse período de passagem de Júpiter justamente por Gêmeos, em como ele pode te impactar e beneficiar os seus planos. A gente, no Fala de Júpiter, a gente lembra expansão, crescimento, leveza também, não pelo seu tamanho, né? Júpiter é o maior planeta, mas porque ele carrega consigo essa felicidade em estar indo atrás, né, dos seus objetivos constantemente. É onde está o seu foco, é onde você encontra a sua realização. Inclusive, olhar em que casa está o seu Júpiter te ajuda a encontrar a sua missão maior, aquilo que vai trazer mais sentido para os seus planos, para o que você tem em mente, para o que você deseja conquistar. E para além da casa, né, a gente tem os signos, né? E se você tem um signo de Júpiter, signo de Gêmeos em Júpiter, você tende a ter uns caminhos bem amplos para aquilo que te faz bem. Muitas são as possibilidades, principalmente se ela envolver trocas, se ela envolver crescimento coletivo. É interessante porque Gêmeos, como esse oposto a Sagitário, ele olha para todos os caminhos e todos os caminhos tem algo, uma possibilidade que lhe chama a atenção, né? E com isso ele consegue adquirir experiência, mas pode faltar um pouco do foco, né? De para onde lançar a flecha, como o Sagitário faz. São muitas as opiniões na mente de Gêmeos, né? Gêmeos regido por Mercúrio. Você pensa muito e uma hora algo pode parecer como o melhor caminho do mundo e daqui a pouco nem tanto. Você adquiriu novos conhecimentos sobre aquilo, então já começam a surgir as dúvidas. Isso é algo que nós temos um pouco em todo mundo, a gente tem um pouco de cada signo em nós. Algumas coisas são mais ficam mais claras, né? Outras são um pouco mais suprimidas. E é interessante Júpiter estar especificamente em Gêmeos, porque esse é o movimento das oportunidades, né? E bem sobre isso que a gente estava conversando, as oportunidades são muitas e às vezes dá uma olhada aqui, uma olhada ali, uma olhada lá, por mais que seja a grande vantagem das experiências adquiridas em Gêmeos, também às vezes pode precisar de uma podada, né? Onde vale o investimento do meu tempo, do meu esforço, do financeiro, tudo tem um custo. Então não tente evitar demais essa sua intenção de viver, de experimentar, de conversar, de conhecer, de fazer viagens. Então isso faz parte do seu Júpiter, faz parte daquilo que te traz a sensação de completude, mas a gente tem um conselho aqui na mesa, que é quando você for observar qual caminho melhor compreende, digamos assim, as suas possibilidades de sentir que alcançou, por mais que Júpiter seja esse crescimento constante, né, nunca vai ter uma conclusão, mas assim, não, estou realizando um sonho, estou fazendo o que eu quero, busque anular um pouco das vozes externas, porque você já tem muitas vozes internamente conversando e discutindo e elaborando possibilidades e procurando resoluções. Geralmente conversar com outras pessoas pode auxiliar, mas eu perguntei aqui, né, qual seria, né, como é a energia, qual seria o grande conselho. Eu vou passar pelas cartas, mas já trazendo um resumo,
valorize a sua própria opinião e aquilo que te faz bem. Tá? Então, vai de cabeça nesse sentido de Júpiter em Gêmeos, de expandir o seu bem-estar. Tá, vamos voltar pra cá? Eu sou Elis Ribeiro, esse é o canal A Bruxa do Chá, o The Till It, e inspirado justamente em vocês, em Júpiter em Gêmeos, na possibilidade de expansão, de ouvir aonde está o meu próprio Júpiter, que nesse caso é em Peixes, em expandir a comunicação. Eu trago esse canal com essa leitura com validade até junho do ano que vem. Então, se você está olhando agora em 2024 ou no início de 2025, você ainda vai estar pegando um pouco dessa energia e vai se beneficiar desse conselho. Tá, vamos lá. Primeiro eu perguntei para o baralho cigano qual é a principal energia desse período. A gente tem a criança, a gente tem as cartas, a torre e o trevo, as 4 folhas. Caíram essas cartas da mesa e eu fiquei analisando e fui fazendo as demais perguntas para entender exatamente em que contexto ela se encaixa. E é engraçado porque veio como um conselho, mesmo já sendo a leitura desse período, né? É um período realmente de oportunidades, mas um período onde você vai expandir a sua comunicação e a sua troca, porque a gente tem muitas espadas, não sei se você notou, mas das 4, 3 cartas são espadas, isso se repete na pergunta seguinte que eu fiz. Fechando, né, com 6 de ouros, a carta do trevo de 4 folhas. Então, mesmo que hajam pequenas dificuldades, pequenas dúvidas sobre no que investir o seu tempo, os seus sonhos, o seu pensamento, o seu planejamento, lhe fará bem utilizar justamente a última palavra que me veio à cabeça agora, planejar. Tente. Eu sei que nem todo mundo tem esse costume mais hoje, mas tente pegar um caderninho ou uma agenda no telefone e anotar os seus planos, anotar o porquê você quer fazer isso, quais são as suas dificuldades, o que você precisaria fazer para ter os meios para chegar lá, para alcançar o que você quer alcançar dentro desse prazo desse um ano, né? Até metade do ano que vem, digamos assim. Porque há em você os melhores insights para você chegar neste objetivo, né? Para além das comunicações que vão haver na sua individualidade, na sua intuição, no seu contato com o espiritual, os caminhos identificados se mostrarão como mais viáveis e mais interessantes se você se ouvir, se você calar um pouco o exterior. E uma grande dica que traz aqui é justamente isso. Por mais que você ainda não saiba o que vai fazer, como vai chegar lá, use um pouco dessa inocência de alguém que tem um sonho, que tem um desejo e que pega um caderninho e faz de diário e elabora aquilo que deseja. Então, tem gente que faz o caderninho dos desejos, o agradecimento, mas para além disso, tente puxar um pouco de um outro signo que também é de Mercúrio, de Virgem, para se planejar. Anota mesmo seus planos, seus sonhos, mesmo que sejam a mais longo prazo, você vai ver que esse vai ser um costume que vai lhe trazer bons benefícios. Justamente porque a mente pode mudar de ideia, a mente pode, com o tempo, com a experiência, adicionar informações que vão mostrar se aquele plano é viável ou não. Se você fizesse tal coisa, o que você poderia viver lá que não seria legal, ou outros meios melhores para chegar lá. E essas coisas vão surgindo assim, são insights. Então, aproveite os insights que você mesmo obtenha, ok? E aí, eu pedi um conselho, né? E ele pede uma paz nessa comunicação e, ao mesmo tempo, estratégia, né? Como eu falei, a gente tem mais 3 cartas
com espadas, né? Tem a praça, as flores brancas, os lírios, a mulher, que aqui no meu caso é uma cigana, e o lobo, né? O lobo, inclusive, olhando para a carta da justiça, que daqui a pouco eu vou trazer. Então, nessa comunicação com os demais, confie no seu interior, na sua intuição ou na espiritualidade com que você trabalha, que é sempre muito importante. Então, aqui, se você está aqui, muito provavelmente você acredita em alguma coisa, acredita em algum poder do universo, em alguma deidade. Então, se conecte, tenha estratégia em saber perguntar e ouvir. Se abra para ouvir, para sentir. Não, acho que não estou me sentindo bem com esse caminho. Acho que esse aqui é o melhor. E, seguindo o conselho anterior, anote que tudo isso que você venha trazer para o mundo, né, Gêmeos sempre tem muito para acrescentar à sua comunidade, aos demais, que possa ser feito com essa clareza mental. Eu sei que é uma dificuldade para alguns geminianos, talvez não seja para você que tem Júpiter em Gêmeos, talvez só no campo dos planos, mas por isso até eu acho que esse conselho de acompanhar passo a passo e anotar perspectivas vai te ajudar a ter essa clareza. E não é algo impossível, por mais que não seja algo que anime muitas pessoas, né? E aí, vindo aqui para o tarô, eu pedi um arcano maior que demonstre como vai ser esse ano astrológico para você, e me veio a temperança. E com a carta das flores ali em cima, ela me passa de novo essa importância de ir em paz nas suas trocas, de ir em paz atrás dos seus objetivos, porque se tiver muitas galinhas cacarejando na sua cabeça ao mesmo tempo, vai ser difícil de identificar o caminho. E às vezes pequenas decisões, eu vou comprar essa passagem aqui, ou eu vou guardar dinheiro para tirar, sei lá, um visto, ou eu vou dedicar um tempo para escrever o meu livro. Essas coisas do nosso dia a dia, elas impactam o nosso resultado, né? Então, vá com calma e reflita bastante. Confie tanto no seu poder mental, que Gêmeos tem bastante, como na intuição da espiritualidade. E aí, seguindo para a leitura, a gente tem de novo espadas. A gente tem o 4 de espadas, o rei de paus, o 9 de ouros, mais aqui embaixo o 5 de paus, 2 de copas, 10 de ouros, 2 de ouros e 3 de espadas. Então, a gente começa com espadas, a gente encerra com espadas. A gente tem 2 de paus, 3 ouros e uma copa. Aqui a gente pega mais alguns aspectos de como será, né? Lembrando que toda leitura ela se altera de acordo com o seu posicionamento. Então, sei lá, se eu leio que se você mentir, você vai perder o seu emprego, se você não mentir, você não vai perder o seu emprego. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer em uma leitura é pegar os conselhos, porque se o destino não me interessar, eu posso agir dessa outra forma. E também, se o destino me parecer interessante, eu sigo naquilo ali, né? Então, o que eu tô vendo aqui? A gente está de novo com esse conselho do afastamento, nesse sentido ainda um afastamento mental da opinião das pessoas. Então, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei em que âmbito, em que área da vida isso se encaixa, né? Porque aqui é uma leitura coletiva, mas tente evitar ser influenciado demais pelos conselhos dos demais, sabe? Pelos conselhos das pessoas à sua volta. Conselhos são sempre bons, mas a leitura diz que há uma sabedoria em você, ou que vai ser intuída pela espiritualidade, para você identificar o meio, o caminho e a força que vai te beneficiar nessa jornada até o meio do ano que vem. E aqui a gente tem um rei de paus, né, que lembra disso. A gente tem a energia do fogo aqui na mesa com ele, né? Acredite no seu potencial, mas não de forma aberta, muito ampla. Acredite no seu potencial, não. Acredite que você tem a clareza de observar e de tomar as atitudes necessárias
na direção daquilo que você acredita. Por mais que aquilo que você queira não esteja claro, utiliza as suas próprias ferramentas de análise, de resolução, observar o que é viável ou não, inclusive fazendo uso de anotações, de coisas mais metódicas, porque você segurando esse cajado e tendo essa autonomia de não, eu vou alcançar isso, mesmo que não seja exatamente isso, seja uma variação, mas eu vou encontrar o que é o melhor caminho, o resultado que eu quero, seja na área de trabalho, de família, de convívio social, realização de sonhos, seja no que essa leitura impactar com você, no que ela esteja ressoando aí para você, acredite que você consegue, com a sua própria capacidade de análise, entender e tomar as decisões pelo caminho, né? E nisso há um benefício, e nisso há uma vitória, há uma colheita doce, né? A gente tem um 9 de ouros, que é uma carta belíssima, que é essa leveza de você ver o resultado do jardim, daquilo que você trabalhou e desejou, e os pássaros cantando. Então é realmente um período de oportunidades, um período em que as dificuldades, né, se você identificar o caminho mais viável, não serão difíceis de ultrapassar, mas não esqueça do conselho central, né? Pode haver talvez brigas, mas nem precisa chegar ao nível de brigas, mas desconfiança com o caminho que você está tomando, né? Nem todos podem entender aquilo que você quer seguir, e eu falo isso, como eu falei, eu iniciei isso aqui inspirado por Júpiter em Gêmeos, e há pessoas ligadas e próximas a mim que não vão entender o caminho que eu estou escolhendo, mas independente disso, a minha intuição, a minha conexão com a espiritualidade e a minha resolução, né, diante desse problema me diz para continuar, me diz que esse é um caminho que vai me trazer essa sensação aqui, né? E para vocês tem bastante disso, vá além da opinião dos demais, tá? Mas nesse período, mesmo que você esteja tentando equilibrar as emoções e as relações, aquilo que acontece dentro de você e fora, entre a opinião dos outros e a sua, entre as duas opiniões divergentes que existem na sua cabeça, que não seja por isso que você vai se isolar do mundo, né? As espadas aqui lembram justamente que a troca lhe faz bem, a comunicação cresce, a comunicação te traz experiências, inclusive, que vão te ajudar a tomar as decisões durante o caminho. Então não se isole, não é porque alguém vai olhar para aquilo que você deseja e não vai entender que você vai cortar relações com ela. Não tem problema. Continue, analise, ouça a decisão final que precisa ser sua, né? Aproveite esses momentos. Talvez, aí eu não tenho aqui essa resposta, mas talvez se você tiver uma resistência muito grande, você pode escolher uma outra pessoa para não falar, talvez, esse plano específico. Aí teria que ser uma leitura específica, né? Porque tem gente que tem pessoas na família que atrapalham um pouco, mas tem gente que não, né? Que essa troca traz crescimento, né? E aqui a gente tem um pouco dos dois, né? A gente tem as trocas que são frutíferas e as trocas que causam dor. Então, saiba selecionar, saiba para quem falar os seus planos, saiba o conselho de quem ouvir. Justamente, tente equilibrar essas trocas. Tente equilibrar para quem você conta os seus planos, o que considerar, qual opinião realmente vai te ajudar no seu crescimento, tá? E encerrando, deixando... Não, ela tá o tempo todo se reafirmando a leitura, né? Indo aqui para os conselhos do coração xamânico, a gente tem a justiça, que é para onde a estratégia estava olhando. A gente tem a autoestima e a sabedoria. Então, é muito lindo esse final,
porque por mais que o caminho não seja tão claro como nós desejamos, né? O caminho não é claro para ninguém. Às vezes você tá muito cheio de si e acha que tem as respostas, mas você não sabe o que é que tá acontecendo ao redor, o que as pessoas estão comentando, quais perspectivas delas. Então é normal que a gente tenha incertezas, mas há sabedoria em se ouvir e se conectar com o espiritual, sabe? Se tá muito difícil de interpretar, há alguém para além desse mundo, há uma deidade, há um espírito que te acompanha, ao universo, ou seja, como for que você se conecte, seja qual for o caminho espiritual que você siga, né, que te ajude na sua evolução pessoal, há um meio de deixar as coisas mais claras, tá? De trazer um pouco dessa luz do sol, e para que o seu caminho seja tomado com justiça. A justiça, porque é você que vai estar definindo por onde seguir. Você não vai estar indo puxado por alguém, pelo sonho que não é seu, pela inveja. Não. Você vai estar sendo guiado pela espiritualidade. Um caminho iluminado em que você confia em você, na sua própria autoestima, na sua capacidade de entender o que vai além, ativando, digamos assim, essa comunicação diária. Pode ser na sua oração, pode ser com leituras, pode ser frequentando templos, seja qual for, para que você esteja mais aberto para essa intuição. E com o trabalho espiritual junto com a sua própria abertura, digamos assim, com a sua própria capacidade de análise também, os seus próprios benefícios de ser humano, de pegar o passo a passo e não, com isso, eu preciso disso aqui, né, de utilizar o material, a sabedoria que há em você e que há no universo vai ser reforçada para que a justiça seja feita e que seja isso aqui que você se depare no seu caminho. Então, assim, eu desejo muita boa sorte para vocês, principalmente para quem precisa lidar de forma mais contundente com gente que desconfia ou discorda do seu caminho. Ou se isso ainda não acontece, você ainda vai observar isso durante o ano, se mantenha firme, a não ser que você duvide demais daquilo que você faz. Se você duvida demais, senta e analisa, ok? Chama um pouco da Virgem que há em todos nós, né, da Virginiana, analisa, anota e valoriza o poder que você tem em você, como um ser humano e como um ser espiritual, tá? Porque há cartas muito lindas aqui de resultados e também fontes de preocupação. Mas para isso, use da sua temperança e do auxílio que nesse caso aqui esse anjo está disposto a te dar, tá? Então, que seja muito frutífero essa passagem de Júpiter em Gêmeos para você. Uma ótima sorte. Ótimo período de sorte para você. Até mais.